Meus queridos amigos, não queria deixar de me associar às celebrações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, esse poeta extraordinário, não só português, mas a nível mundial, que infelizmente tantos jovens desprezam e desconhecem. Vou ler-vos um capítulo do meu romance Dom Sebastião e o Vidente, em que ele é a personagem principal, quando regressa de Moçambique para Lisboa e encontra a capital devastada pela peste. Quando a nau Santa Fé surgiu no porto de Cascais, tanto os tripulantes como os passageiros sentiram medo nos gestos das gentes que se as afamavam nos cais ou faziam serviço nos botes que iam e vinham entre os molhos e os navios fundeados no largo a transportar mercadorias e viajantes. Que se passa? Perguntou Luís Vaz de Camões aos amigos que encontrou na coberta, debruçados na amorada, a falar com os tripulantes de uma barcaça. Trazia ainda no rosto marcado pela dor da inesperada morte do poeta Heitor da Silveira, seu grande amigo e companheiro de viagem, cujo coração não resistira à emoção de avistar a pátria. É a peste grande, pesar do diabo, respondeu-lhe Diogo Couto, o cronista com uma ruga de profunda preocupação a vincar-lhe a testa. Matou mais de metade da população de Lisboa. Duarte de Abreu acrescentou. E dizem-nos aqueles dois que é um perigo entrarmos na cidade, pois a pestilência ainda causa mortes. Na zina do fervor ceivou por dia 500 e 600 pessoas. Deixou de haver sítio e gente para enterrar os mortos. Mau pecado, assim tão cedo não poderei imprimir os meus Lusíadas, exclamou com profunda mágoa, fazendo sorrir os companheiros, apesar da gravidade da catástrofe. Ao regressarem da Índia, haviam encontrado o poeta Camões em Moçambique, em ânsias de volver a Portugal, tendo como único património o manuscrito da sua espantosa epopeia. Na falta de comida, alimentava a esperança de haver impressa em papel e dedicá-lo ao jovem rei, sonhador de grandes feitos, que talvez recompensasse o seu autor por uma obra que iria engrandecê-lo, como ousava lembrar-lhe no final do poema. Este receberá, plácido e brando no seu regaço, o canto que molhado vem do naufrágio triste e miserando, dos procelosos baixos escapado, das forras, dos perigos grandes, quando será o injusto mando executado naquele cuja lira sonorosa será mais afamada que ditosa. Afligidos pelo seu sofrimento, haviam-lhe pagado as dívidas, a passagem e o fato para regressar a Lisboa, onde os esperavam a desolação e a morte. Por isso não era de admirar que o seu primeiro pensamento fosse para os Lusíadas, único tesouro, salvo a duras penas, durante um naufrágio em que perdera todos os seus bens, incluindo a formosa escrava que lhe adoçava o desterro. O desastre valera-lhe uma acusação de fraude com dinheiro dos órfãos, pela qual teria de responder na justiça. Terás de quedar em Lisboa, apesar da peste, enquanto esperas pelo julgamento, lembrou Couto preocupado. Trataremos de mover influências para que se faça depressa justiça e te vejas absolvido e livre de falsas acusações. Uma sombra perpassou pelo rosto do poeta, desfigurado pela perda do olho em Ceuta. A troco de descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca ousados me inventaram, com que em todo o estado me deitaram. Os amigos concordaram em silêncio, admirando a arte com que aquele gênio, tão humilhado e desprezado, esculpia os versos atormentados da sua dor. Diogo de Couto despediu-se e partiu para Almeirim, a fim de solicitar a El Rei licença para a nau entrar no Tejo e nos portos de Lisboa encerrados por causa da peste. Recebida a autorização real, o navio lançou-se âncora ao largo no cais da Ribeira e os passageiros embarcaram nos escaleres que os levaram para a terra. Sem o buliçoso fervilhar dos matelotes, estivadores e mariolas, Luís Vaz teve dificuldade em reconhecer nos desolados molhos o porto da capital portuguesa, centro de um riquíssimo comércio e destino final de inúmeros navios da Europa, da carreira da Índia ou das terras de Vera Cruz,
comumente designadas por Brasil. Para onde ides agora? Perguntou-lhe Luís da Veiga. Tendes pousada? Irei para a casa da minha mãe Ana de Sá. Acautelai-vos, Luís, falou António Serrarão, sabendo que nada fazia recuar o poeta nem mesmo medo da morte. Tratei de vos resguardar dos maus ares dessa peste. Lembrai-vos dos Lusíadas. Seguido pelo fiel escravo Jau, que lhe transportava o modesto fato, Camões dirigiu-se para a sua antiga casa, na calçada de Santana, atravessando a zona da Ribeira, outrora enxameada de gente, com os seus mercados, as tavernas e hospedarias, as tendas de mal cozinhado, onde comera tantas vezes antes da sua partida para a Índia, agora deserta e sem vida. Nas estreitas ruas e vielas, os prédios silenciosos, sem vizinhas à janela, nem roupas penduradas nas cordas, pareciam ameaçar os raros viandantes com as terríficas cruzes brancas pintadas nas portas, indiciadoras da passagem mortífera do quarto cavaleiro do Apocalipse. Um físico, precedido de 2 ajudantes empunhando archotes acesos, meteu-se num beco para dar passagem a Camões e poupá-lo ao perigo de contágio, pois a peste manifestava-se agora por outros sintomas mais perigosos do que os bubões, atacando os pulmões e o sangue, propagando-se com a velocidade de um raio. O médico segurava numa das mãos a esponja embebida em vinagre destinada a purificar o ar que respirava. Usava a máscara de bico comprido cheio de substâncias aromáticas, os vidros redondos sobre os olhos para evitar a transmissão do mal pelo olhar dos enfermos, a veste violeta e o bastão vermelho de São Roque, que o mostravam à população como mestre da peste. O poeta agradeceu e cortejou-o à passagem, sentindo admiração pelo físico que, ao contrário de muitos outros, não fugira da cidade nem abandonara os doentes à sua sorte. Luís Vaz, que fazes aqui, nesta terra desventurada? O homem magro, de roupas sujas e desalinhadas, saíra de uma das casas e parara diante dele, olhando-o com espanto. Tinha o rosto macilento, parecendo um morto-vivo, e Camões não o reconheceu. Sou o Gonçalo Fernandes, o mestre de escrita de Trancoso. Não me reconheces? Não havia alegria nem calor na sua voz. Também não é para admirar com tudo o que passei. Gonçalo Fernandes de Trancoso, o homem que gostava de escrever histórias de proveito e exemplo. Nem parecia o mesmo, e o poeta mentiu. Como não havia de te reconhecer, homem? Mas acabo de chegar da Índia e ainda não me compus do abalo de veres Lisboa neste estado de sítio. Graças a Deus que te encontro são e vivo, meu amigo. Preferia 1000 vezes a morte ao castigo que Deus me deu. Revoltou-se e as faces afoguearam-se de vermelho que as lágrimas grossas depressa descobriram. A peste roubou-me em poucos dias uma filha e um filho moços, um neto e, por último, para meu maior desespero, a minha adorada mulher. Vai-te daqui, homem, enquanto é tempo. Eu fico que anda à busca da morte. Cheio de mágoa, ficou a vê-lo afastar-se, correndo, com o olhar perdido de um louco. Os sinos dobravam em sinal de luto e só os condenados com vestes de bocachim, a arrastar as suas grilhetas, se viam nas ruas transportando em carroças os empestados para o hospital e casas de saúde, ou os cadáveres para as enormes valas comuns onde se chegavam a enterrar 60 corpos na mesma cova. Tal como acontecera em outros anos de peste negra, estes criminosos, a quem os reis ofereciam o perdão em troca de tão perigoso serviço, não deixariam de se aproveitar da função para assassinar e roubar os moribundos que achassem sozinhos dentro das suas casas. O poeta tapou a boca e o nariz com um lenço para evitar o cheiro, a pestilência e a morte que lhe revolvia as entranhas, descendo de mareio. Muito obrigada.